Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo! Como estamos? Esse é o Poste Baixo número 22, dois patinhos na lagoa. Também é o código para pessoa maluca, pessoa que tá doida. Aqui na quebrada, a galera chama os doidos de 22. E aí, Maurilão, tá 22 hoje? 22 é a minha idade, né, velho? Então, é um número significativo e vale a pena comemorar esse. Não é meu aniversário, mas comemora essa coincidência dos 22 anos de vida meus e das 22 edições do Poste Baixo NBA. Maurilão que nunca mentiu nesse podcast aqui, um primor de verdades. Mas é isso, vamos falar de NBA, vamos falar de San Antonio Spurs surpreendendo a liga inteira. Temos muito assunto hoje, mas não agora. Não agora, eu não vou nem antecipar a escalada demais. Vou deixar o Maurilão contar a historinha, que é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Maurilão, temos historinha hoje? Temos historinha recente, cara. Luke Cornet, que é um dos caras que eu mais sinto falta no Celtics, pivô, funciona bem, bom na defesa, sabe o que fazer no ataque, não é nada sensacional, mas é um bom jogador. No jogo dos Spurs contra o Magic, deu um toco sensacional no Franz Wagner e depois, para comemorar, fez essa pose. Tiraram uma foto e a camisa, cara, virou um sucesso. Os jogadores do time dos Spurs usando, todo mundo usando. E aí, numa entrevista depois do jogo, que os Spurs ganharam dos Lakers, acho que foi o Devin Vassell e não me lembro quem era o outro jogador do Spurs, postaram uma foto com essa camisa do Luke Cornet fazendo essa pose. E o Bronny James comentou: vocês estão usando a camisa de um cara que levou um pôster, uma enterrada pôster de um senhor de 40 anos. Aí, falando do pai dele, né? Aí os dois responderam assim na resposta: pelo menos ele jogou. Já dando aquela cutucada no Bronny James, que conheceu apenas as belezas do banco durante a partida e que aprendeu que papai LeBron não precisa de Bronny James para defendê-lo, né, pô? É, longe disso, né? É bem decepcionante, digamos assim, o início do Bronny. Teve alguns momentos ali de oportunidade, não fez grandes coisas, voltou para a D-League, voltou para o fundo do banco, mas Cara, mas tudo eu nem bem. acho que é decepcionante. Eu acho que esse é um hype de ESPN, porque assim, o Bronny foi claramente um caso de ser draftado no local que ele tinha que ser draftado. 59, 60. Você não espera de um jogador que você draftou na posição 59 e 60 que ele vai fazer uma diferença no seu time. Ele vai para a G-League, ou ele vai entrar de vez em quando, depois que a coisa já estiver estourada no jogo. Então, assim, quem criou essa expectativa de que ele pudesse fazer algo mais foi o pai e a ESPN. E nem o pai, tá? Eu acho que nem o LeBron fomentou isso, não. Mas a ESPN, que deu mais cobertura para ele do que caras selecionados em 15º, entendeu? Então, assim, ele não tem culpa dessa super cobertura. Então, pode ficar quietinho e não conversar sobre um cara que nem o Luke Cornet, que está na liga há um tempinho, né, velho? E se mantendo como banco de grandes times. Foi campeão com o Celtics, está numa posição super boa com os Spurs. Então, cara, você foi número 59 do draft, número 60 do draft. É isso. Porte-se como esse jogador e tá tudo certo, cara. Você foi um dos 60 melhores do seu ano para ser draftado para NBA. Não é pouca coisa, não. Mas vamos baixar a bolinha, né? É isso. 60, top 60 do mundo é legal e Não é tudo, ruim. mas dá uma segurada, né? É isso aí. Bom, então vamos em frente que a NBA tá vindo aí com tudo. A gente vai fazer o esqueminha que eu e Maurilão temos feito, de cada hora um sugerir uma pauta. Eu queria sugerir, para começar, o Phoenix Suns. Phoenix Suns que pode ser considerado a grande surpresa do Oeste, mesmo não estando no topo, mas que eu particularmente, dentro do que a gente tinha conversado minimamente, achava que o Phoenix Suns vinha para uma coisa, um processo mais de tanking, né, um processo ali de fundo de tabela,
mas nunca, nunca temam de acreditar em Dillon Brooks, cara. A diferença que essa mala faz no time do Phoenix Suns ali, ou em qualquer time que ele está, é uma coisa assombrosa, né? Cara, o que você tá achando? Deu um encaixe legal, o Grayson Allen tá jogando bem, o Green ainda não mostrou muito, teve alguns jogos bons, mas ainda muito, né? Toda hora machuca e tal. E o Devin Booker sendo Devin Booker, né? Jogando É. muito, aproveitando os espaços. E aí, você acha que esse Phoenix Suns, nesse lugar que ele ocupa na tabela, que é o sétimo do Oeste, na frente de Golden State Warriors, na frente de Memphis Grizzlies, é uma surpresa para você? Ah, é, cara. É. E assim, eles já tiveram até melhor colocados e tal, agora voltaram um pouco pro padrão que se esperava deles, mas assim, cara, não tem dúvida nenhuma. Se os Clippers são a grande decepção do Oeste, porque todo mundo esperava muito mais desse time, né? Os Phoenix Suns são a grande surpresa do Oeste. Não estou dizendo que vão ganhar título, não estou dizendo que vão direto para os playoffs, mas esperava-se desse time de ser um dos dois piores do Oeste, cara. Essa era a expectativa. Se a gente fosse fazer uma listagem no começo da temporada, você não ia colocar o Phoenix Suns em um lugar muito melhor do que o penúltimo do Oeste, não, cara. Top 3 de baixo, né? Talvez para brigar Top ali 3 com de o baixo. Pelicans e Utah. um Utah Jazz, né? É. Então, assim, para mim é uma surpresa. Isso que você falou é verdade, cara. O Dillon Brooks, ele é um cara que ele mexe com o time, independente de técnica e de qualidade técnica. Ele traz outras coisas para a mesa, entendeu? E eu acho que isso ajudou o time do Phoenix Suns também. E o Devin Booker, eu acho que também o fato de não ter do lado dele o Kevin Durant permitiu que ele jogasse mais do jeito dele, entendeu? E isso eu acho que é um bom sinal e que ajuda a diretoria do Suns a entender que se eles querem ir mais longe, o papel que o Booker tem que ter, né? Ou o tipo de jogador que você tem que ter ao lado do Booker. Dá para o Booker ser o primeiro jogador, o craque de um time para ganhar o título? Não sei. Mas a gente já viu que para ele ser o número 2 pode ser complicado. O Jalen Green, né? Eu citei ele na minha fala inicial. Ele é um jogador que parece aquela eterna promessa, né? Eu já falei um pouco sobre isso quando teve a troca, né? De que ele até me lembrava alguns jogadores de futebol que você sempre está esperando ali e nunca chega, né? O momento onde o cara vai virar um craque. Mas ele vem aí com uma média de 15 pontos, né? O que você tá achando aí do Jalen Green? Ele jogou, acho que 2 jogos, pelo que eu tô vendo aqui. Muito pouco, né, Maurilão? Ele é uma Muito pouco, inconstância cara. muito nessa parte, né? De estar disponível para jogar, né? E eu acho que a gente precisa fazer volta e meia um reajuste de expectativas nos jogadores, assim, sabe? Uma coisa é a sua expectativa quando ele é draftado, porque capacidade física, atleticismo, isso tudo você não vai falar que o Jalen Green não tem. O cara mostrou isso na universidade e tal. Mas às vezes o cara não se adapta ao ritmo de jogo, às vezes o cara tem uma série de problemas físicos, então chega uma hora que você tem que reacessar e virar e falar assim: eu achava que esse cara seria um craque. Não é. Qual que é a minha expectativa para o resto da carreira dele? 15 pontos por jogo, 4 rebotes, 3 assistências, massa. Se ele manter isso daqui para frente, ele vai deixar de ser a decepção. Porque você não pode pressupor que um cara está no quarto ano de liga? Acho que ele está no Acho que quarto ano de né? liga. É, Ele já não é mais revelação. Você já é sabe o quem ele quinto, é. né? Acho que é o Quinto quinto, ano de foi. liga. O que eu Deixa eu digo é o ver. seguinte: você já Quinto sabe quem ano, que esse é isso. cara é. Você já sabe quem que ele é. Ele pode dar uma subidinha, ele pode dar uma quedinha, mas ele é isso. Ele não é o cara que a gente achava que ele ia ser quando ele foi draftado. E não estou dizendo que é culpa dele, não estou dizendo. Estou dizendo que a situação é essa. Então, hoje, para mim, uma boa temporada do Jalen Green é uma temporada em que ele jogue mais de 70 jogos, com uma média de mais de 10 pontos e capaz de trazer aí 4 rebotes, 4 assistências.
Para mim, essa é uma excelente temporada do Jalen Green. Quem for contratar ou trocar pelo Jalen Green não pode trocar pela promessa que ele era quando ele entrou na liga. Tem que trocar por esse cara que ele entrega hoje, que ainda é valioso, se ele conseguir jogar 70 jogos ou mais. Porque para jogar 30, 40 jogos por ano, cara, não dá. A melhor média dele, por exemplo, na bola de 3 foi na temporada passada, que ele ficou com 35%, né? É muito Não é nada baixo, excepcional, muito longe disso, né, cara? ainda é baixo, né? Para a estrela É. que se esperou ali. Não, e outra Então, coisa, mesmo que a bola de três não seja a dele, ele tinha que estar entregando outras coisas. Beleza, a bola é, de três não é a dele, mas na bola de dois, ele tem 50%, tem 48%, pô, massa. Não é o caso. Ou ele é um cara que, porra, tem uma durabilidade sensacional. É um cara que, na defesa, ele faz a diferença. Não tem nada no jogo do Jalen Green hoje que você vira e própria fala assim, cara, isso aqui salvo, cara. A própria assistência, é. né? Dele, muito baixo, né? Média de menos de 4 por Pois temporada. é. Então, uma certa decepção, mas também já é o que você falou, é revisão de expectativa mesmo. Tem o Gillespie, né, que tá jogando bem, tá Esse sendo uma sim. surpresa. Fala aí. Esse é um surpresão. Esse é uma surpresona. É um cara que esperava-se dele um papel de coadjuvante, um cara para crescer aí, para ver quem que ele é mesmo daqui a um tempo. E o cara está entregando muito. É o armador que o time do Suns não sabia que tinha. É um cara, é um cara que esse sim eu acho que a surpresa do Phoenix Suns tem muito a ver com a surpresa do Gillespie. Não é o único motivo, mas é uma surpresa importante, sacou? Pois é legal ver quando nomes que a gente não conhece e tal começam a destacar muito, né? A gente que tem jogado É, fantasy, às vezes você põe um cara ali e do nada ele começa a ir muito bem, ou você vê que ele tá indo bem e pega ali e ele te rende pontos, né? Então é é. muito legal essa E presença se do é bom para a Gillespie. gente no Fantasy, imagina para quem é técnico ou diretor do Suns. É muito melhor ainda se Exatamente. pegar esse cara, que é o AJ do Oklahoma, entendeu? É o cara que estava lá atrás no banco, de repente machuca o Jalen Williams, fala, vamos pôr esse cara aí, e o cara vira um- uma solução para o time. Até difícil de Jalen Williams voltar, o que, que eu faço com esse cara? Porque ele é importante para o time. É legal. Eu acho o time do Phoenix Suns um time muito simpático. Sempre dou uma torcida assim. Acho que é um time que marcou muito assim a época que eu comecei a acompanhar, que teve o Steve Nash, já antes ali o Charles Barkley, naquele final de carreira dele no Suns já foi interessante. Numa Então, final contra o Jordan. Então, aquele time era muito legal, cara. Tinha Dan Meyerly, Danny Ainge, tinha o Charles Barkley, tinha um time muito, muito. O Kevin Johnson, Kenny Johnson, Johnson, desculpa, que era o armador, que era jogadorzaço. Era um time sim, bem legal. pois é. Então, é isso, né? Phoenix Suns aí dando uma surpreendida. Acho que pode melhorar ainda, né? Nesse Oeste que é muito duro, Muito duro. mas de qualquer jeito tá sendo uma surpresa grata. Agora é Isso aí. você, Maurilão. Sugira um assunto para a gente debater. Cooper Flag, nunca duvidei. Começo de temporada, a galera criticou muito o Cooper Flag. Não que não fosse um bom jogador, mas dizendo, esse cara acho que não é tudo que falaram. Esquecendo-se que, primeiro, 19 anos, colocaram o cara para jogar de armador num time do Dallas em que, no começo da temporada, a galera só queria saber do escalpo do Nico. E aí, de repente, a coisa se acalma, ele vai para a posição que ele sabe jogar e ele bate o recorde de jogador mais jovem a fazer 40 pontos numa partida, superando LeBron James. Então, assim, não estou dizendo que Cooper Flag será LeBron James, mas estou dizendo que que o Dallas fez uma senhora escolha, sim. Não é mérito de ter vendido
não é consequência racional de ter vendido, trocado o Luka Doncic, não, mas a escolha foi a escolha bem feita que vai ajudar muito o time ao longo dos anos. Então, assim, o futuro que os Mavericks perderam quando passaram o Doncic, eles recuperam com o Cooper Flag. Vão ter que reconstruir, vão ter que fazer outra coisa, mas eles já têm aí um novo tesouro, eles estão um tesourinho aí nas mãos, o que é bacana. Lógico que é muito cedo, de novo, é um moleque de 19 anos, cara, mas o potencial tá ali e ele vem mostrando isso, tem jogado muito bem. As últimas semanas do Cooper Flag têm sido muito boas. É, acho que a gente não precisa ficar comparando, né, ele com o Luka, até porque são posições diferentes, mas Claro, se no termo de ser ali uma jovem estrela, que você vai ter que pensar em jogadores em volta dele, ele é um jogador até melhor de encaixe, né, porque ele joga muito bem na defesa, só isso já é uma coisa ali que o Luka, né, tinha não que tem. ficar, todo mundo em volta dele tinha que ser muito bom defensor e tal. Agora, o Dallas tem quase nada de pique e estão falando É, de trocar o Anthony Davis, né? Justamente o alvo principal do Nico Harrison na troca do Luka. Perceberam a caca que fizeram mesmo, né, Maurilão? O que você cara, imagina aí dessa saída? Você acha que eles vão mesmo abrir mão do Anthony Davis? eu não sei como é que é a situação contratual dele, mas eu acho que esse não é o último ano de contrato do Anthony Davis. Então fica difícil trocar o cara, porque o outro time vai ter que pegar, acho que é 56 milhões, depois 62 milhões. É um salário grande e que você vai ter que ficar com ele por 2, 3 anos. Então, a não ser que ele chegue no seu time como uma peça para ganhar o título, tipo, faltava só o Anthony Davis, vai ser difícil trocar. Mas eu acho que no ano que vem, quando eu acho que o próximo ele passa a ser o último ano de contrato, aí já começa a ficar mais fácil. Então, se eu sou o Dallas, eu jogaria esse ano com esse time. Você não vai ganhar nada esse ano, cara. Põe aí, deixa amadurecer, deixa os dois jogarem juntos o tempo que der, que o Anthony Davis conseguir ficar em quadra, para ele ter um pivôzão do lado, para ele aprender com um cara experiente. E aí, ano que vem, você faz um movimento, cara. Porque, assim, não tem pressa. A sua estrela do futuro tem 19 anos. Não adianta apressar o processo. Se você monta um time bom para ele daqui a 4 anos, 5 anos, esse cara vai estar com 24 anos, pô. Ele não chegou nem no auge ainda. Então, dá para ter uma paciência, entendeu? É aquilo, né? A gente nunca sabe, porque a gente até comentou isso em algum episódio, de que cada vez os caras estão aparecendo mais cedo, né? Assim, o Luca, Sim. pelo menos, teve esse efeito, outros jogadores tiveram um pouco esse efeito de começar um pouco mais cedo do que aquela média dos 27, 28 anos ali, ser o ápice, né? Então, é isso. Com uma estrela na mão, sempre parece que tá perdendo tempo, né? Mas. É isso, eu não discordo do que você está falando, não. Eu acho que sair trocando ele. Primeiro que vai ser difícil achar um lugar para Isso, ele, porque né? se Eu você acho que esse tivesse é um o ponto monte de principal. pique, se você tivesse um monte de pique, se você tivesse fora do cap, massa. Agora, se você não está nessa situação, você vai tentar forçar isso que só vai piorar, entendeu? O que eu acho é nesse sentido, assim. Se você está na situação do Spurs, o Spurs pode fazer isso. Por quê? Porque ele está abaixo do cap, porque ele tem pique. Então, se o Spurs quiser hoje fazer, eles já fizeram a troca pelo De'Aaron Fox. Se eles quiserem fazer mais uma, por um Yannis, por exemplo, o Spurs tem condição. O Spurs manda um Devin Vassell e Mas mais ó, alguns picks. informação de Shams Charania que eu vi essa semana diz que nem Vassell, nem Castle, nem como é que chama aquele outro Harper. jovem, o Dylan Harper, Harper. nenhum desses vai ser trocado. Então, Mas o parece que que eu o digo é se Spurs eles não iria quisessem. atrás de uma grande estrela assim para contribuir ali. Mas o que eu digo é que eles têm condição para isso. Eles não É quererem uma isso. decisão estratégica. Mas eles são um dos poucos times que conseguiriam ir atrás do Yannis. O Dallas É não tem como ir isso. atrás do Yannis. Quando que o Milwaukee ia trocar Yannis por Anthony Davis e alguma coisa? É. Não faz Uma sentido. troca que eu acho que foi legal que eles falaram foi com o Atlanta Hawks. E aí tem algumas possibilidades. O Trae Young, né? Que parece que Uhum. o Atlanta Hawks está naquela encruzilhada clássica que a gente também já comentou, Já de falou repente dela, começa a jogar melhor sem a sua estrela. Então, quer encaixar. Mas além do Trae Young, poderia trocar pelo Porzingis,
né? E Sim. mais algum bagre, digamos assim, com todo respeito. E aí seria uma troca interessante, inclusive, porque você vai trocar um machucado por outro, né, Maurilão? É, mas assim, tem que vir mais coisa para os Bucks, velho. Eu acho que é o seguinte, para os Bucks é o seguinte, a não ser que o Yannis Não, diga, eu falo a troca do Anthony Davis, né? Do Anthony do Anthony Davis pelo Davis, Porzingis. ok, não, aí sim, aí sim. Para mim você está falando do Yannis, porque se o Yannis, o Bucks só troca o Yannis se o Yannis virar e falar assim, não fico mais. Se não for isso, você não A troca gente ele. pode deixar o Yannis para daqui a pouco, porque realmente esse foi um tema muito, muito grande, né? É, Falado, né, na liga, então tem muitas especulações que a gente é. pode Mas debulhar, essa mas de todo jeito, o que do que você Anthony acha? Davis, essa troca para Atlanta pode ser interessante, sim. Eu não sei os números de salário, se encaixa, se O não salário encaixa. do Porzingis é mais baixo, bem mais baixo, é coisa de 10 a 15 milhões É. mais baixo do que do Anthony Aí Davis. tem que Então ver se o teria que cap agregar algum permite. jogador ali. Tem que ver se o cap permite. Mas em termos conceituais, eu acho que pode ser uma troca muito boa, sim. O Zach Lowe, que saiu com essa aí recentemente, o salário dele é 30, né? Já o do Anthony Davis é 50 e alguma 58, coisa, né? 54, 58, 62. Então Pois é é. quase metade, né? Teria que juntar um É. bocado de coisa aí. Meio difícil, eu acho, do Atlanta meio que querer desmontar esse time que tá legal, né? Tá Tá indo assim. relativamente bem para ir atrás do Anthony Davis, né? Eu acho que o filme do Anthony Davis está um pouco queimado, né? Porque ele tem um pouco, ele recebeu um pouco o ônus da pior troca da história, digamos assim, né? O cara desfez do Luka Doncic por um cara que nem tão disponível um excelente jogador, realmente no nível dele ali de proteção de aro, de jogar até de power forward, que poderia, junto com o Jalen Johnson lá no Atlanta e tal, mas ou de pivô mesmo, junto com o Jalen Johnson, melhor dizendo, né? Mas é isso, eu acho que o valor do Anthony Davis, depois dessa troca para o Dallas, deu uma despencada, né? Acho que não tem muita É. gente querendo se comprometer a 60 milhões por ano ali E por ele. muito mais por saúde do que por deficiência técnica, que nem você disse, Exatamente. assim. Não é um time que vira e fala, o Anthony Davis não vale porque ele não é um bom jogador. De jeito nenhum, todo time que vai pensar no Anthony Davis vai pensar, pô, é um jogadorzaço. Mas vai pensar, quantos jogos ele vai me entregar? Qual é a próxima contusão dele? E isso, cara, é difícil. É isso. É isso. Bom, então próximo assunto, vamos de San Antonio Spurs, né? O, a gente está aqui no momento Texas, né? Falamos do Dallas Mavericks, agora vamos falar do rival local, San Antonio, e ainda tem o Houston, que quem sabe a gente pode falar, a gente já falou muito de Houston, É, mas não deixa de ser um time interessante. Mas por hora vamos falar do Spurs. Spurs venceu o Oklahoma, né, na semifinal da NBA Cup e que vale também para o pontos corridos clássico ali da liga. Cara, esse Spurs tá numa crescente muito legal, né? Conseguiram fazer um time bom ali. Eu e Maurilão, a gente estava comentando aqui de Luke Cornet, né? Ele até trouxe aí a história no início do episódio. E caiu que nem uma luva, né? A ausência do Embi, claro, o Embi é um alienígena é. mesmo em todos os sentidos e tal, mas na ausência dele, em termos de coletividade, o Luke Cornet conseguiu, né, suprir e de uma forma muito interessante, né? Um pivô reserva, tal. Alguém foi lá, talvez você que é um torcedor do Boston Celtics já soubesse desse potencial. Eu lembro que você peço perdão aos nossos telespectadores, estou saindo de uma gripe, então tá difícil, mas vamos lá. Que você ficou lamentando quando o Luke Cornet foi sair do Boston Celtics, né? E É. aí, agora tá aí, mostrando realmente o potencial de Luke Cornet, além da comemoração de Usain Bolt, muito legal essa coisa toda. E aí, como você vê esse Spurs? Como que você viu o Luke Cornet? Você já tinha mesmo essa informação que ele era isso tudo? Um reserva ideal para o Wembayama? Cara, quando ele foi, eu pensei isso. Eu falei, porque ano passado, quando o Embi saía, quem que era o reserva, cara?
o Spurs ficava baixo, você tinha o Harrison Barnes só ali de mais assim, que nem é um pivô, sabe assim, mas você tinha caras muito lentos. E quando ele saiu do Celtics, eu fiquei chateado, não, chateado assim, era inevitável, mas eu falei, esse cara e eu acompanhei ele ao longo do ano. Esse cara tinha uma eficiência muito grande. Ele não era o cara que ia te dar 30 pontos, mas era um cara muito eficiente, um cara muito bom no rebote defensivo, um cara muito bom na defesa do aro. E são coisas que o Embiid entrega. E que os Spurs passaram a contar com um cara que não vai dar a mesma coisa no ataque que o Embiid, não muda o jeito do time jogar, mas que dá 60%, 65%, 70% desse cara. Se ele der 70% do Embiid, tá ótimo para o Spurs. E eu sabia que ele ia dar isso, como no Celtics era assim também. Saiu o Porzingis, saiu o Al Horford, eu não ficava preocupado. Você sabe que o time vai decair, mas você não fica preocupado. É diferente. Uma coisa é quando sai o titular, o time vai piorar. Normal. Quando saiu o Derek White e entrava o Peyton Pritchard, eu não ficava preocupado. Eu sabia que não é o mesmo nível de jogador, mas eu sabia que esse cara não ia fundar meu time. E com o Cornet era a mesma coisa. Entendeu? É igual o titular? Não, mas ele vai segurar a onda. Então isso me deixava tranquilo. É isso, é isso. E além do Cornet, né, tem o Stephon Castle, que também joga uma barbaridade. O Vassell, que é Segundo um ano, pitbull cara. ali na defesa. Tá difícil, mas a gente vai chegar no Não. final aqui do episódio. O que você vê, assim, dessa trupe de jovens aí, né? É uma coisa que parece muito Spurs, né? O Mitch Johnson, que é o técnico aí que substituiu o Greg Popovich, nessa mesma lógica, né, de não gastar picks, não fazer grandes trocas, apesar de ter trazido ali o Fox, né, que você até citou aí. Como que você vê esse time, cara? Porque assim, eu acho que até essa vitória do Spurs contra o OKC, e o OKC só tinha perdido um jogo até então, e conseguiu, né, o Spurs conseguiu vencer justamente na semifinal da NBA Cup. Como que você vê esse time numa briga por playoff? Qual que é a sua expectativa? Até onde você acha que esse Spurs pode surpreender real, assim, cara, nos playoffs? Cara, eu acho que o melhor cenário para os Spurs, o cenário que seria maravilhoso para eles, seria final do Oeste. E a gente já viu um time do Dallas Mavericks ir para a final da NBA sem ser favorito. A gente lembra disso. O Minnesota era favorito contra eles, Denver era favorito naquele. E eles foram. Então, assim, dá para dizer que esse time tem um teto? Dá. Eles são um time que não tem um banco para poder enfrentar um Denver Nuggets, para poder enfrentar um Oklahoma e tal. Mas a gente sabe, cara, que tem contusão também, que tem um monte de coisa. Então, para mim, o San Antonio tem chance de ir para a final de Oeste. Se o San Antonio terminar, para mim, entre os 4 primeiros, não é um choque. E vai ser uma ótima colocação para eles. Os caras terem vantagem de casa na primeira rodada dos playoffs para um time tão jovem, vai ser sensacional, cara. Vai ser sensacional. E, mais importante, não ter pressa, cara. Agora eles precisam fazer trabalho nas bordas ali, entendeu? Já resolveram o problema de um banco para a sua estrela. Agora, quais são as outras posições que estão precisando? Está precisando de mais bola de 3? Está precisando de perímetro? Agora é arranjar essas pecinhas, cara. Para daqui a 1, 2 anos, tá podendo brigar por título, entendeu? Esse ano é um ano para mim. Se conseguir para o playoff com vantagem de jogar em casa na primeira rodada, já é uma grande conquista. Passar para a segunda rodada e fazer um belo papel, para mim, missão cumpridíssima, entendeu? Mas acho que tem teto para chegar na final do Oeste. É isso, é isso. Com o Embayama também, né? Muita coisa pode acontecer. O cara realmente muda Exato. a história de jogos ali. Então, eu tô bem animado com o Spurs. Um abraço, Arthur, né? O nosso maior ouvinte aqui do Poste Baixo. Escuta sempre pela Aurelo. Então, um abraço aí. E que o Spurs traga alegrias aí para o seu torcedor, porque tá legal de ver, tá legal de Assim, acompanhar. E é um time muito simpático também. Time que tem muita história, né? Que teve história de times muito legais ali.
Bom, então agora é você de novo, cara, para a gente Cara, eu encerrar. queria, sim, queria falar sobre a maldição da NBA Cup. A NBA Cup é um torneio que acontece no meio, do começo para o meio da temporada, onde os times não estão no seu mais alto potencial, onde tem alguns testes sendo feitos, onde tem jogadores que ainda não se encaixaram e tal, nem todas as trocas estão prontas. Então, o que a gente viu em 2023 foram os Lakers ganhando e sendo eliminados na segunda rodada, na primeira rodada, na segunda rodada do playoff. No ano seguinte, os Bucks ganharam, foram eliminados na primeira e na segunda rodada do playoff. Esse ano, San Antonio e Knicks. Será que a maldição vai continuar? Será que o vencedor da NBA Cup vai ser sempre um cara que vence o torneio Apertura, que nem lá na Argentina, vence a Taça Guanabara, mas não leva o campeonato carioca? Será que ele make-up é a Taça Guanabara da NBA? Então, assim, é lógico que se você tem a chance de ganhar um torneio igual a NBA Cup, ganhe, dispute, dê sangue, tudo certo. Mas isso não quer dizer nada sobre o seu desempenho na busca do título, como a gente tem visto. Eu ainda acho que esse não é o ano em que a gente vai ver esse tabu ser quebrado. Por mais que o Knicks possa ir para a final da NBA, eu ainda acredito nisso, acho que os Knicks têm potencial para disputar uma final da NBA, mas eu não acho que os Knicks serão campeão da NBA esse ano. Vamos ver. A gente sabe que playoff tudo pode acontecer, mas assim, mérito para quem está na final da NBA Cup, torço para mais esse troféu, fazer a torcida feliz, mas assim, vamos ver se essa maldição continua, se nós temos aí uma Taça Guanabara da NBA, em que quem ganha não necessariamente leva o título. Bate na madeira 3 vezes aí, né, Arthur? Vamos ver se o Spurs vai chegar. Você está ouvindo isso, a gente gravou antes da decisão, né? É importante frisar isso aqui. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, já sabe desse resultado. De E já toda sabe forma, para quem você vai ter que benzer. Se você torcer contra esse time, não precisa gorar, mas se você torcer a favor, começa benzeção, reza, oração, trabalho, o que você quiser fazer para esse time ser o ser campeão, porque ele está herdando aí uma carguinha pesada. acho que a gente pode falar rapidamente desse Knicks, né? Mas antes eu acho que queria citar, só que eu acho que a NBA Cup é uma realidade, né, Maurilão? Eu acho que quem tinha muitas ressalvas e tal acabou aceitando de que é legal, né? Surpresas acontecem. O Indiana chegou na final uma vez, né? Agora Contra o o Bucks, Spurs. O que você acha? Você gosta da NBA Cup, cara? Você que é das eu antigas gosto, aí? cara. Eu gosto, eu acho que é uma solução boa. A NBA é um campeonato muito longo. Então, são 82 jogos. Então, a chance dos times perderem interesse, do torcedor perder interesse no meio do campeonato, dezembro, janeiro, fevereiro, aí começa a esquentar por causa dos playoffs, é grande. Então, ter a NBA Cup ajuda a manter o interesse. Ela causou uns probleminhas aí de tabela, né, de calendário, mas não tem jeito. Fazer omelete tem que quebrar ovo. Mas eu acho que sim. E outra, o que eu brinquei aqui de maldição, na verdade, eu acho que é o contrário. É o time que não necessariamente tem chance de levar o título, ele sabe que não tem chance de levar o título e fala: poxa, a NBA Cup eu garanto. Então, quando a gente olha para os Lakers há 2 anos atrás, ninguém acreditava, nem os Lakers acreditavam, eles não tinham nem Doncic ainda, que eles iam ganhar o título. Então, eles falaram: pô, se nós temos chance de levar a NBA Cup, vamos levar. Com os Bucks ano passado, a mesma coisa. Eu acho que esse ano, a mesma coisa, especialmente com os Spurs. Tem chance de ganhar a NBA lá em cima? Cara, muito difícil. Então vamos ganhar a NBA Cup. Então ele dá esse estímulo também, eu acho que para os times terem algo por que brigar, sabe? Principalmente os times que estão ali no quase, mas que ainda não é a hora deles. Ou num canto do cisne, sabe? Tá acabando um auge daquele time, pô, leva a NBA Cup. Então eu gosto dela sim, eu acho que ela dá uma animada numa época da temporada que costuma ser de baixa, né? Nós estamos o quê? Um quarto da temporada, né? Temos Um aí terço, né? um Pode terço da dizer. temporada por aí. É, Então, é isso, assim, você vai ter um período ainda até ela começar a esquentar mesmo de playoff, e a NBA Cup ajuda nisso. é. Acho
que a gente pode aproveitar esse gancho para falar de New York Knicks, né? O Knicks que tem muita expectativa, porque é um time muito midiático, tá num dos maiores centros lá dos Estados Unidos e tudo. E, e assim, de certa forma, na temporada passada, aconteceu surpresas para o Knicks sair, né? Aquela coisa toda com o Indiana, que foi uma grande doideira, né? A temporada nos playoffs do Indiana, com viradas de último segundo, buzzer beater, o choke do Halliburton, né? Quando se o Knicks vencesse, ia despachar o Indiana. Então, o que você vê aí? Você acha que o Knicks tem chance de chegar na final do leste? Acho que é muito provável, Muito mas provável. de vencer um Oklahoma, um Denver, você acha que chegou a hora assim de tem um time, tem um plantel, né? Com Karl Anthony Towns, Jalen Brunson jogando o que ele sempre joga, muito decisivo, Josh Hart, né? Dando aquele sangue muito legal que ele dá O ali. Bridges jogando muito melhor do que jogou ano passado na Pois temporada. é, melhorou muito o Mikal, né? Mikal Bridges É, melhorou demais, tá entregando o que se espera finalmente, né? Uma troca cara do New York, né? cara, eu acho que o torcedor do Knicks tem muito motivo para ficar animado. Assim, falar em título é sempre complicado, sendo um time do leste contra os times que a gente vê no oeste. Mas a gente viu também ano passado que os Pacers tiveram uma contusão do Halliburton que, por mais que eu ache que o Oklahoma ganharia aquele jogo, virou acho. É uma das grandes, beleza, É você só de garante. existir, né? Só de existir essa dúvida já é bastante, Exato. né? Levou para o Se jogo você me 7 e perguntasse antes da final, para mim era 4-1, 4-2 para o Oklahoma, sem muito sofrimento. Entendeu? Foi no 4-3 e, de novo, sem essa condução do Halliburton, eu não sei que jogo seria aquele. O Pacers estava muito bem, né? A gente já Muito comentou disso bem, no, cara. no nosso episódio do Netflix aqui, né? Do 5 em quadra. Então, E realmente, durante as finais nós comentamos muito isso, como os Pacers estavam um time bom de ver. Nós falamos desde a primeira rodada. Não sei se você lembra, eu fui um dos caras que o sim, tempo inteiro falei: não descuida dos Pacers, esse time é. E eu acho que o New York, esse ano, você não pode dizer para um time que tem a qualidade que o New York tem, que ele não tem chance de ganhar um título da NBA. É irresponsável você falar isso. Você pode dizer que ele não tem chance de ser o melhor time da temporada. Mas dizer que esse time não consegue ter 4 jogos em que ele arrebente numa série de 7, como que você diz isso, cara? Porque a final é diferente. Se você chegou na final, você precisa ter 4 jogos excelentes. Olhe para esse time do Knicks e diz que eles não podem ter 4 jogos excelentes contra quem quer que seja. Entendeu? Então, assim, eu botaria dinheiro hoje nos Knicks campeões da NBA? Não. Eu acho que o torcedor do Knicks tem que esperar o pior? Não. Se eu sou torcedor do Knicks, eu estou confiante que eu vou para a final da NBA, cara. Porque, embora esse time do Detroit seja muito bom e esteja liberando o leste, numa final de conferência leste, Detroit e Knicks, eu não sei se eu aposto no Detroit, não, com todo respeito ao time de Detroit. Mas o Jalen Brunson tem casca de playoff, o Cat tem casca de playoff, Michael Bridges, os caras todos têm casca de playoff, cara. Sabe? uma defesa muito bem organizada, né? Desde o ano passado já tem essa pegada. Tá. Aí, para entrar na especulação, você trocaria se tivesse uma oportunidade, ignorando todo um cenário, né? Assim, se tivesse a oportunidade de mandar o Karl Anthony Towns pelo Giannis, e é isso, você faria? Eu faria. Toda troca que você fala pelo Yannis, eu já tendo a pensar, eu faria. Entendeu? Assim, vão ter 3 jogadores, 4 que eu não faria. Entendeu? Assim, e não só, às vezes, por talento, às vezes por idade. Por exemplo, Cooper Flag por Yannis. Um cara de 19 e um cara de 31 é difícil. Eu não estou dizendo que o Cooper Flag vai ser melhor que o Yannis, mas eu estou dizendo que eu tenho mais 3 anos bons do Yannis e posso ter aí 15 anos bons do Cooper Flag. Se eu tiver, entendeu? Mas assim, Karl Anthony Towns e Yannis eu trocaria, porque eu acho que
que aí a diferença de nível é. E aí, em termos de idade, não é uma coisa. O Carl Anthony Towns não tem 21, 22 anos, entendeu? Então, vale o gap. O Giannis está muito bem nessa temporada, né? Média de 28 pontos, É. média de arremesso mais acima de 60%. E Então, com quem do realmente, lado dele, cara? sem ninguém, Com quem com do um lado dele? time. É Kuzma. O segundo cara do time é Caio Kuzma, pô. O Ryan Rollins, que tá até no meu time do Boa Fantasy, surpresa. foi uma boa surpresa, mas é Boa isso, né? É um surpresa. time que tá contando ali com um jovem jogador para sua armação, né? Não deu certo a coisa com o Lillard ali, e tá dando mais certo agora com esse menino aí. Então, assim, acho que também eu concordo plenamente com você. Acho que tendo a oportunidade de trazer o Yannis, tem que tentar, se não for destruir o time, né? Por isso que eu Exato. falei do De cenário de grana, comparação de entre um e igual. pique. Até porque É o um Knicks por não um. tem picks, né? Já desfez aí para trocar, principalmente pelo Mikal Bridges. Então seria difícil. Eu não imagino que essa troca vá de fato acontecer, né? Tiveram boatos aí de que ele tinha pedido para ir para o New York e tal, mas de oficial mesmo não teve nada, né? Essa troca do Yannis ela é isso. Aliás, todo ano tem. Todo ano que o Bucks não vai tão bem, fala-se de que o Bucks tem que fazer uma troca. Eles fizeram pelo Lillard, e não deu certo por questão de contusão e porque não houve um encaixe. Mas todo ano eles falam: o que a gente faz para manter o Yannis feliz? Mas o Yannis nunca chegou e fez um pedido oficial de nada. Ele dá umas entrevistas, joga umas iscas, e aí os bancos já ficam doidos e falam: cara, o que a gente vai fazer? E é lógico que os bancos consultam o Yannis, né? Eles não viram e falam assim: vamos trazer um cara aqui, olha só quem que vai ser. Não. Yannis, estão querendo trazer o Lila. O que você acha? Entendeu? Lógico que se eles forem fazer uma troca ou alguma contratação, você vai falar com a sua estrela, você não vai deixar ela no escuro. Até na questão da bola de três, né? Ele deu uma melhorada, né? Eu Deu. acho que seria uma das maiores preocupações do encaixe, porque o Karl Anthony Towns, a potência dele na bola de três é um grande diferencial ali, até para bagunçar a defesa adversária, aquela coisa que a gente conversou, né? Do pivô de hoje em dia, que sai, que puxa a defesa e tal. O Yannis realmente tem cumprido esse papel de uma forma completa, né? Então. Acho sim, também acho que se fosse para trocar por ele, elas por elas, não tem nem dúvida, né? Assim, Agora, imagina o Yannis nesse time com Josh Hart, Anunoby, Michael Bridges, que são jogadores rápidos, e o Yannis. Isso não me parece que vai muito com o jeito do Brunson, que é mais batedor de bola devagar. Então, ia ter que ter uma adaptação. Mas eu acho que se esse time resolve correr, é muito difícil segurar um time desse, cara. e ele ia dar um grau nessa transição mesmo, né? Do Knicks É, ali, junto com essa galera aí que você citou realmente, né? Você imaginar ali uma transição que a bola passa pelo Mikal, Josh Hart chega no Giannis, acabou, lá realmente dentro. fica difícil parar, né? Bom, acho que é isso, né? Acho que não tem muito mais o que falar. A gente já bateu os 40 minutos aqui. Palavras finais, Maurilão? Não, cara, só é isso assim. Vamos confirmar se a maldição da NBA Cup permanece, se existe uma maldição, se é só um torneio em outro momento da temporada mesmo, mas é isso, curtir e ver onde esse time dos Spurs pode chegar. Eu também concordo com você, eu tenho muita expectativa para esses caras irem longe. Acho que o time de todos que a gente já conversou, nesse momento, o Spurs é o que chama mais a minha atenção como, assim, um pré-contender, né? Não exatamente um contender, não é exatamente um time que a gente coloca como o grande favorito, porém, parece que falta pouco, né? Falta um Exato. encaixe, uma coisa ali, que se pegar uma leva nos playoffs, é o que você disse, poderia acontecer mesmo ali alguma coisa, né? É. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Acompanhe aí nosso feed, tem saído pequenos cortes aí, principalmente das historinhas do Maurilão, que são sempre muito legais, muito divertidas.
Então, né, nos siga, deixe o like, faça tudo que tem direito aí para dar uma colaborada, mande o seu comentário, a gente está sempre esperando e feliz quando chegam comentários aqui. E é isso. Maurilão, até a próxima então e vamos falar. Até mais. Falou.